Um grande abraço aos amigos e amigas que nos acompanham pela TV Clique Brasil. Eu sou o Major PM Mosna, subcomandante do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, que cuida da proteção e da segurança do cidadão aqui de Osasco. Comigo nessa mesa temos ilustres convidados. Nós vamos fazer uma roda interessante de bate-papo. Do meu lado direito eu tenho o Sr. Pedro, ele é tutor do programa Vizinhança Solidária no bairro Adalgisa, é um dos cases de PVS com o maior número de ruas cadastradas e de participantes. Pedro, muito obrigado por estar aqui no programa junto com a gente. Eu que agradeço. Obrigado. Do meu lado esquerdo, famoso senhor Edgar Nagy, né? Um dos pioneiros dos Conselhos de Segurança Comunitária aqui no município de Osasco e também tutor de PVS. Edgar, obrigado por estar no programa junto com a gente. E não menos importante, por estar mais distante, o nosso capitão Davi, o comandante da 5ª Companhia do 14º Batalhão, que cuida de uma parte importante da zona norte da cidade. Davi, bem-vindo. Obrigado, comandante. Bom, vocês devem estar perguntando, né? Tem um subcomandante de batalhão, um tutor de PVS, um integrante de PVS consegue e um comandante de companhia. Qual o fato que vai unir num bate-papo de 1 hora essas 4 personalidades numa conversa? Pois bem, nós vamos falar de tecnologia e vamos falar de prevenção criminal. O que nos une aqui é que em cada atividade realizada, seja no PVS, no CONSEG, no comando de companhia, no subcomando de batalhão, Osasco é uma das cidades pioneiras a utilizar o monitoramento para poder fazer prevenção criminal e repressão imediata, através de uma iniciativa conhecida como Sala de Operações, que é pioneira na Polícia Militar do Estado de São Paulo e foi executada inicialmente na 5ª Companhia do 14º Batalhão, onde há um compartilhamento de imagens, e esse compartilhamento de imagens partindo de uma operacionalidade de policiais militares, nós conseguimos aí detectar movimentos, detectar atividades ilícitas e gerar prevenção criminal. Então nós vamos falar de tecnologia e vamos falar de prevenção criminal. E para a gente começar a falar de tecnologia, eu gostaria que o capitão Davi explicasse um pouco como que funciona essa sala de operações na 5ª Companhia. Muito bom dia a todos. Eu agradeço a oportunidade, né, de poder mostrar e falar um pouquinho, né, desse projeto que vem alinhar a tecnologia, inteligência artificial com a comunidade de Osasco. A sala se iniciou com essa ideia de melhorar a nossa prevenção e o patrulhamento ostensivo por meio de inteligência artificial. Então, assim, a sala hoje ela tem softwares de inteligência com leitura de placa, reconhecimento facial e análise comportamental. E muita gente questiona, mas reconhecimento facial e análise comportamental, então quer dizer que eu não vou poder mais sair na rua, a polícia vai estar me vigiando? Não, a ideia não é essa. A ideia é trazer para o cidadão de Osasco a segurança de andar nas ruas sem se preocupar em que possa ser assaltado na primeira esquina. A preocupação é para que o criminoso, aquele que já é reincidente, aquele que é o procurado, aquele que ainda insiste em ficar nessa profissão, né, de maneira pejorativa, mas nessa profissão do crime, ele tomar cuidado e não ficar andando na rua ali despreocupado. A inversão de valores agora é para a sociedade retomar a sensação de segurança que ela tem. Então, assim, quando se fala em inteligência artificial, reconhecimento facial, é a busca de criminoso, não é a busca do cidadão. O cidadão ali vai passar em frente aos postes que tenha a câmera com inteligência artificial, vai captar o rosto dele e vai continuar a vida normal. Não vai ter nenhum registro para nós, salvo se ele for criminoso. A mesma coisa a análise comportamental. Se o indivíduo está tentando ali buscar uma maneira de cometer um crime, seja de forma furtiva ou ostensiva, a câmera vai captar, o analítico do sistema vai entender que aquilo é uma anomalia e vai dar resposta para nós na sala de operações, e aí o patrulheiro vai fazer a averiguação se aquele indivíduo realmente está ali ou é morador ou realmente ele está querendo fazer algo ilícito. Então a ideia é essa. Davi, explica para aqueles que estão nos acompanhando aqui pela TV Clique Brasil como que funciona a captação dessas imagens. Você comentou agora há pouco sobre os postes,
esses postes que têm esse BI de inteligência artificial e captam o movimento, mas também a integração de câmeras particulares no sistema que permitem um monitoramento mais amplificado. Explica pra gente um pouco como que funciona esse amplo monitoramento. O que acontece, né? Por trazer a comunidade de Osasco junto, a gente integra o programa Vizinhança Solidária. Além dos CONSEG, são os conselhos de segurança que envolve o público civil com a segurança pública. Então, assim, a ideia é fomentar no cidadão de Osasco que ele compartilhe as imagens das câmeras residenciais, faça esse espelhamento e aí essas imagens elas vão para a sala de operações onde elas vão ser processadas e aí com aquelas imagens a gente consegue verificar se aquela região está tendo criminoso circulando, se aquela pessoa está com um comportamento que chame a atenção e a gente consegue ter uma amplitude de atuação. Para aqueles que estão nos acompanhando, a gente não está fazendo a sinopse do filme Minority Report. Nós estamos falando de tecnologia avançada de segurança para garantir a prevenção criminal e também a repressão imediata. O que o capitão Davi deixou bem claro é que nós temos hoje, principalmente numa parcela importante da Zona Norte, essa integração tanto desse poste de monitoramento como das câmeras, que são normalmente atreladas pelo programa Vizinhança Solidária. O PVS aqui de Osasco é o segundo maior PVS do estado de São Paulo. Até hoje de manhã, dia 12, nós temos 293 ruas cadastradas no PVS. Nós só perdemos para a capital paulista. Só que a capital paulista, Pedro, tem 512 ruas para 12 milhões de habitantes. Nós aqui, segundo o IBGE, para 734 mil, estamos chegando a 300 ruas. Isso demonstra que Osasco, talvez entre os 647 municípios do estado, seja o maior case de sucesso do programa Vizinhança Solidária, principalmente pelo engajamento dos dois parceiros que estão aqui do nosso lado, que são parceiros da sociedade civil. Então, começando com o Pedro. Pedro, explica para nós como que funciona um pouco o PVS lá no Adalgisa, no qual você é o tutor. O PVS nasceu de uma reunião com o próprio Roberto, que esteve na minha casa, e naquele momento eu comecei a vislumbrar uma solução para o bairro, né? E não um atendimento como nós temos hoje, que é um atendimento privado para os moradores. Ou seja, nós precisávamos mudar o conceito da integração entre os moradores. Aí que nasceu o conceito de falar assim, bom, dá para abranger o bairro aqui como um todo, né, fazendo com que o bairro inteiro esteja protegido. Ou seja, nós vamos criar uma cerca eletrônica, né, que vai beneficiar não somente os moradores, mas todos os transeuntes. Isso daí é extremamente saudável para a sociedade, né, como um todo. Inclusive proteção de vida. Né? Eu penso muito, por exemplo, na vida dos militares. Eu tenho uma sobrinha que está lá trabalhar com o capitão Danilo, e eu converso muito com ela sobre a segurança que os policiais estão sempre a mercê dos bandidos. Né? Então nós, como moradores, montando esse projeto, nós estaríamos contribuindo para um mundo um pouco melhor. Isso eu classifico isso como um conceito de amabilidade. Ou seja, vai um pouco além da empatia com os moradores e transeuntes. Então, diante disso, o Roberto foi um grande facilitador, em mostrar que aquilo ali realmente era viável, a partir daquele momento em que nasceu essa ideia de fechar o cerco no bairro de Jardim Adalgisa. Nós temos um perímetro ali de 2.000 metros. Então, teoricamente é pequeno, mas a circulação de pessoas e veículos e motos é intensa no local. Né? Então imagina assim, todas as pessoas estando monitorando, né, via celular ou via um desktop, as imagens. Quanto que isso não contribui para que tenhamos uma sociedade muito mais confiante no ser humano, né, do que ela viver num mundo isolado.
E eu fiz... Como que eu fiz esse trabalho? Eu mapeei, né, passo a passo todas as ruas, e depois eu fui conversar com cada um dos moradores que me atenderam na sua residência. Ou seja, além de eu mandar uma mensagem nos grupos de rua, eu fui porta a porta. Por quê? Porque é o caminho que eu encontrei. E muitas pessoas não me atenderam. Elas se recusavam a conversar comigo, né? Uma, porque nós já temos o conceito, né, de que as pessoas realmente não são muito bem-vindas, né? Ou seja, as pessoas mitigam riscos. Por que aquela pessoa está ali na minha casa? O que aquele cabeça branca está fazendo aqui? Qual a intenção dele, né? Então, foi assim que nasceu o nosso projeto, e realmente nós estamos aí numa fase final, né, de um universo de aproximadamente 500 residências, né, que eu fiz o levantamento, mapeei todas as ruas, né, e na minha rua, como um tutor, consegui conversar com as pessoas, e nós temos uma adesão de 60% dos moradores da rua. Né? Então, enquanto que tem outras ruas, por exemplo, que tem de um universo de 30 residências, tem 4 adesões. Né? Só que as pessoas ainda não entenderam o conceito do PVS, que é o Programa de Vizinhança Solidária. E isso daí vai fazer toda a diferença após o go live do projeto. Né? Então, eu espero sim, né, contribuir bastante para com a sociedade. Né? Eu tenho o meu lado da minha personalidade aqui, que eu amo as pessoas. Né? Pode ser a pessoa mais simples ou a pessoa com maior status, para mim é um conceito que o ser humano está em primeiro lugar. Né? Esse é o maior capital que nós temos, é preservar vidas. Então, se eu puder contribuir para com a sociedade nesse quesito, eu acho que a minha missão aqui eu já cumpri. Né? E eu vou continuar trabalhando para que tenhamos mais adesões, né? E a gente construir uma sociedade um pouco melhor. E diante disso eu estou tendo bastante apoio, né, do Edgar, né, o capitão Davi, que eu tive lá na companhia. Né, realmente é um sistema extremamente robusto, né, porque eu conheço um pouco da parte de tecnologia, parte de TI, né, e eu sei quanto que tem de sistema, né, envolvido por trás disso. E com a grande ajuda do Roberto. Né? Se não fosse o Roberto, eu não estaria nem aqui, né, fazendo essa apresentação do projeto do Jardim Adalgisa. Com certeza, o case do Adalgisa é um dos cases de maior sucesso do PVS aqui em Osasco. E por falar em PVS, continuar falando sobre o PVS, eu vou perguntar para o Edgar qual o caminho que eles devem seguir até instituir o programa Vizinhança Solidária. Bom dia a todos. O programa em si, ele é voluntariado, né? O caminho inicial, quando as pessoas decidem participar da Vizinhança Solidária, é a união ali entre os moradores inicialmente do seu condomínio ou da sua rua, né? Se unem, montam um grupo ali de WhatsApp para começar a comunicar informações extremamente relativas à segurança ou de utilidade pública, né? De relevância à localidade do que estão. E após isso, vão até a localidade, né, do batalhão ou da companhia da Polícia Militar para pegar a informação com o capitão. Ou nas próprias reuniões de CONSEG, né, que ocorrem mensalmente, e aí a gente informa como é o funcionamento, faz esse destaque. Porque a reunião de CONSEG acontece mensalmente, porém a Vizinhança Solidária ela é diária. Né, ela acontece dia a dia. Então, uma vez que você montou o grupo ali, né, você vai fazer uma convocação dos seus vizinhos de confiança. A gente diz que a alma do PVS é exatamente uma pirâmide de confiança, onde você não aleatoriamente vai fazer convites, mas sim você só vai fazer o convite para aquele que de verdade você confia para que participe ali. É como se fosse uma família. Você só vai colocar para dentro da sua casa quem de verdade você confia. Da mesma forma, você só vai trazer para dentro de um grupo de PVS aquela pessoa que efetivamente você confia, porque ali será tratado assuntos de segurança sua e da localidade, da população. Uma vez tendo esse grupo efetivamente homologado ali, né, entre os moradores, criado entre os moradores,
se destaca 2 ou 3 representantes por rua ou por condomínio para que se represente aquele pessoal, e a gente chama de tutores. Esses tutores, eles, além de estar neste grupo de rua ou de condomínio ou de bairro, ele também está num grupo de tutores aonde estão presentes aí tanto a Polícia Militar quanto a Guarda Municipal de Osasco, né? E tem uma efetividade imensa de resultados, né? O grupo de vizinhança solidária, ele nunca substituirá um acionamento do 190 ou do 153, né? A orientação que é que sempre seja feito esse primeiro acionamento, mas o reforço em seguida no grupo gerando a informação, né? Então é de extrema relevância o início do grupo em si. E com a efetividade das informações, quando as pessoas participam de verdade do grupo, ela começa a ter uma informação mais seleta. E com isso a gente consegue colaborar com a polícia, né, com a Guarda Municipal na investigação, na busca ou na pesquisa ali do marginal, né? Porque de vez você falar só, passou um meliante aqui com uma moto. Não. A vizinhança solidária, ela começa a criar esse conceito nas pessoas de se atentar a detalhes. Qual é a roupa, qual é o porte físico, qual é a estatura, qual é a cor, qual é o veículo, qual é a cor do veículo. Então isso nos ajuda a facilitar o tutor a levar essas informações com mais detalhe para a polícia combater o crime. Para o trabalho ficar mais eficaz e eficiente, né, Edgar? Então a gente consegue perceber que o PVS, ele coloca como protagonista o próprio cidadão, né? O cidadão que, engajado, se reúne em comunidade, toma essa decisão importante de cuidar da segurança primária, ou seja, se cotizar, troca de informações para que deixe de acontecer o crime naquele município. E a partir disso daí, dessa reunião, logicamente, né, atrelado com a companhia territorial a qual pertence, né, nós temos 5 companhias aqui em Osasco, vão procurar o comando de companhia para poder se cadastrar ao PVS e seguir os trâmites, até inclusive cadastrando as próprias câmeras de monitoramento da rua, junto a eventuais salas de operações. Hoje a gente tem o Capitão Davi com uma sala de operações funcionando na 5ª Companhia, na Zona Norte, mas nós temos já uma sala de operações em fase piloto na 4ª Companhia, que cuida da outra metade da Zona Norte. Nós temos uma sala de operações na base de comunitária de segurança dos metalúrgicos, no qual nós temos um poste de monitoramento, e nós vamos também colocar sala de operações na sede do 14º Batalhão, que fica na Zona Sul, além da 2ª Companhia, que cuida mais do fronte de fundo da Zona Sul. Mas o que eu queria aproveitar, né? A câmera que o morador ele cadastra para ser monitorado no programa Vizinhança Solidária e para passar na sala de operações, ela não tem a quantidade de recursos que tem o poste de monitoramento que o Capitão Davi falou. E o diferencial da sala de operações, além de ter essas câmeras cadastradas do PVS, são realmente esses postes de monitoramento. Por quê? Porque eles agregam, como o Capitão Davi falou, além de ter uma tecnologia diferenciada e uma inteligência artificial para fazer analisar condutas preventivas, ele também, né, Davi, está atrelado a sistemas de segurança da Polícia Militar, que facilita inclusive localização de procurados pela Justiça, pessoas que estão com tornozeleira eletrônica e não retornaram para o sistema prisional. Então esses postes, eles permitem muito mais do que o monitoramento. Falo isso porque o Capitão Davi odeia que chama a sala de operações de sala de monitoramento. Ele gosta muito desse termo, sala de operações. Por quê? Porque depende especificamente do operador fazer a análise das informações. Mas há, né, Davi, recursos tecnológicos importantes para aquele operador eventualmente localizar um procurado pela Justiça, localizar um carro produto de crime. Explica um pouco para a gente como que funciona esse atrelamento do que o poste capta com aquilo que é transmitido e analisado na sala de operações. A questão do poste, né, foi idealizado justamente para representar uma viatura parada na rua. Tanto é que se os munícipes passarem ali pela Presidente Médici, pela Passaredo, no Aliança, no IAPI, vocês vão ver que tem um poste ali com a identidade visual da PM, tem até um highlight ali, justamente para representar a presença da Polícia Militar
efetivamente, né? Não é simplesmente estar ali para como se fosse um cone e não tem funcionalidade, muito pelo contrário. Aquele poste, ela está conversando diretamente com o operador numa sala de operações. E ali, a ideia primordial foi a prevenção a crimes, mas ela tem a extensão para diversas outras atividades. Uma delas, que eu acho que é imprescindível, é a busca por pessoas desaparecidas. É uma questão até social isso daí, né? Às vezes vem aquele pai, aquela mãe, diz: ah, meu filho, minha filha desapareceu e tal. E a gente já tem informação só por fala de característica. Com a sala de operação a gente consegue otimizar essa busca. O parente ali traz uma foto, traz uma filmagem, além das informações da última passagem dele. Se essa pessoa desaparecida, ela passou pela captação das imagens, das câmeras, nos postes, a gente consegue triangular e, se Deus permitir, a gente já consegue buscar essa pessoa, onde ela estiver, né? A questão das tornozeleiras. É uma forma da gente restringir a liberdade do indivíduo que já teve a passagem criminal. Logicamente, né? Nem todos continuam nessa vida. Tem uma pessoa que passou pelo criminal e percebeu que aquela vida não é para ele, lógico. A gente respeita essa questão. Mas, de qualquer maneira, é uma forma da gente... Eu não, como o Major disse, né, eu não gosto de usar o termo monitoramento, mas a gente monitora a vida desse indivíduo. Por quê? Porque dentro do universo que ele se encontra, existem os comparsas dele, o ambiente dele, todo um planejamento, talvez, para um possível crime. Então, sabendo onde ele está, monitorando, né, a gente consegue fazer um planejamento para intervir em futuras ações delituosas. Então, assim, se ele está cumprindo aquilo que a justiça determinou para ele estar atornozelado, a vida dele vai seguir normalmente, desde que ele respeite. A partir do momento que ele começa ali a desvirtuar a função da tornozeleira, né, e busca ali outros subterfúgios, a gente começa a ficar em cima dele. Então, tem esse sistema de monitoramento por parte da tornozeleira. Hoje a gente consegue atrelar isso às salas de operação. Ou seja, é uma grande quantidade de tecnologia e de informações que já estão armazenadas na sala. Então não é simplesmente um poste ou câmeras monitorando e um operador olhando o que está acontecendo. Ele tem informação em tempo real, por exemplo, se aquele indivíduo, com base na sua identificação facial, ele é um procurado pela justiça, se ele está utilizando tornozeleira eletrônica, se o veículo que passou e a placa daquele veículo está constando como um produto de furto ou de roubo. E quem vê isso acaba sendo o sistema, as informações que estão no sistema. Isso permite uma atuação muito mais imediata da polícia militar. Veja, por exemplo, se a polícia militar, o policial está fazendo patrulhamento, ele vê um veículo com uma atitude suspeita, ele tem que puxar o emplacamento daquele veículo. Se esse veículo é um veículo produto de ilícito e passa pelo poste e o poste detecta, aquele patrulheiro já tem a informação. Aquele veículo, ele é produto de furto, ele é produto de roubo, e a ação do policial vai ser muito mais incisiva, direta e principalmente segura. Porque, como foi bem falado aqui pelo Pedro, né, o policial ele não sabe o que vai acontecer quando ele dobra a esquina. Né? Tem um fator que eu acho que diferencia o ser humano de todo e qualquer animal, que eu acho que é a imprevisibilidade. Né? O ser humano, quando ele está numa situação de estresse, ele é imprevisível por natureza. Então, quanto maior a quantidade de informações que nós temos, melhor. E a tecnologia nos ajuda muito nisso. Falando em tecnologia, Pedro, a gente sabe que o PVS, para ele funcionar, ele é muito mais do que aquela placa de identificação, ele é muito mais do que essa troca de informações presencial. O PVS hoje, ele depende muito de troca de informações por aqui, especificamente pelo grupo de WhatsApp que agrega todos os integrantes do PVS. Explica para os nossos amigos e amigas da TV Clique Brasil como que funciona esse grupo de WhatsApp no PVS. Bom, foi criado dentro no conceito do projeto
eu criei lá um grupo comunidade, e debaixo da comunidade criei todas as ruas com seus devidos participantes. Esses participantes são os que realmente são contribuintes, né? Porque com toda essa tecnologia embarcada, não é possível, a não ser a iniciativa privada, arcar com essas despesas, né, com os custos. E a sociedade realmente, cada dia mais, ela está engajada e sabe que não pode depender tanto assim do Estado em investimentos. Ou seja, a sociedade também precisa contribuir. Então eu criei esses grupos e dissemino as informações dentro do grupo, né? Por exemplo, todo um conceito do que é um PVS, eu recebi, né, do Edgar, uma cartilha de todo o conceito, toda a parte conceitual, e publiquei para os moradores terem mais conhecimento, né, do que é o PVS. Nós sabemos das dificuldades de hoje que as pessoas não têm sequer tempo para ler, né? E aí o que eu tive que fazer, né? Então eu criei até no privado, ou seja, eu peguei de todos os moradores que aderiram, eu fui mandando mensagens individualmente. Por quê? Porque eu sei que eles não têm tempo de entrar lá no grupo e tomar conhecimento do que está acontecendo no bairro. O que é esse conceito desse PVS que tanto falam e eu não vejo valor agregado nisso, né? Mas a partir do momento em que as pessoas interagem no conceito do PVS, aí o mundo vai tomando uma outra forma, né? E sabendo, elas se sentindo mais seguras de que tem alguém olhando, né, por elas, né, de uma forma não, como o capitão Davi falou, eu não gosto de usar o termo monitoramento, né, mas com toda essa tecnologia embarcada que é a inteligência artificial, isso propicia aos moradores e a mim como responsável pelo projeto, né, que a inteligência artificial é um outro mundo, né? Isso mostra um outro norte, né, da nossa assertividade em prol da sociedade, em prol da polícia, né? E isso daí realmente faz com que a tecnologia do celular, por exemplo, está lá todas as câmeras, todos os postes disponibilizados para os moradores acompanharem em tempo real. Cabe a cada um deles selecionar quais são os postes que farão mais sentido eles estarem monitorando próximo da sua residência, ou, para aqueles que têm tempo, né, pode analisar o todo do bairro. Isso é extremamente louvável, né, para a nossa sociedade. Então, o PVS realmente é um conceito que, olha, transforma vidas. Com certeza absoluta. E como a gente falou, né, é o cidadão protagonista da segurança, o cidadão participando principalmente da atividade preventiva. Por quê? Embora seja atribuição constitucional da Polícia Militar garantir a ordem pública, principalmente a segurança, que é uma das 3 facetas da nossa atividade, o policial militar não consegue estar presente a todo tempo, em todo lugar. E a tecnologia acaba sendo um recurso muito importante para nós mitigarmos essa circunstância da ausência de presença. Eu vou dar aqui um exemplo, né, em Osasco. O programa Rádio Patrulha que nós temos aqui, hoje, no dia 12, nós temos 48 viaturas e 112 policiais militares patrulhando das 6 às 18 horas aqui no município de Osasco. Aparentemente parece um grande número de viaturas e um grande número de policiais. Só que esses patrulheiros, eles têm missões a cumprir e principalmente atendimento de ocorrências a ser realizado. Tanto a situação de flagrante, se deparar com crime, quanto o acionamento 190 e o despacho de ocorrência. Então ele não consegue ficar às 12 horas, né, Edgar, sim, patrulhando e fazendo atividade preventiva. Ele acaba sendo empregado uma boa parcela do seu tempo atendendo ocorrência, fazendo aquilo que a gente chama de repressão imediata. E essa repressão imediata fatalmente tira o patrulheiro da rua e ele não consegue fazer isso que nós chamamos de ostensividade, de ação de presença. Então, quando o cidadão é protagonista, quando a tecnologia ela entra à tona, nós mitigamos essa situação.
E a polícia comunitária é uma das 3 vertentes da Polícia Militar do Estado de São Paulo no seu sistema de gestão. A polícia comunitária hoje é um sustentáculo, ela é uma filosofia, e uma das principais atividades da polícia comunitária, embrionárias, que emergiu a polícia comunitária, foram os conselhos de segurança. E aproveitando que nós temos aqui um dos pioneiros do CONSEG em Osasco, o Edgar, eu queria que o Edgar comentasse um pouco para aqueles que nos acompanham aqui na TV Clique Brasil, o que é o CONSEG, quando ele surgiu aqui em Osasco e como ele funciona aqui no município. Sim. O CONSEG é o Conselho de Segurança, né? Ele foi criado em 1985, né, por uma lei estadual, e desde então linka oficialmente, né, a reunião entre a sociedade, a polícia militar e a polícia civil. E Osasco ele tem um grande diferencial. Além dessas instituições, nós temos como convidado oficial mensalmente também a Guarda Municipal, né? E algumas secretarias da prefeitura estão também sempre presentes. Então as reuniões do CONSEG, elas ocorrem, Osasco ela tem, são 5 companhias da Polícia Militar, cada companhia da Polícia Militar tem um CONSEG referente à sua área, né? A sua delimitação de área corresponde igual. Nas reuniões, obrigatoriamente está lá presente a Polícia Militar, a Polícia Civil e a sociedade trazendo as demandas tanto para informações quanto para orientações mensalmente ali que se reúne. E dentro dessas reuniões de CONSEG são passados retornos das demandas tanto anteriores ou de ocorrências que aconteceram no mês, bem como orientações de prevenção para evitar os crimes, né? E a Vizinhança Solidária ela caminha junto com as reuniões de CONSEG, né? A população, o público das reuniões de CONSEG, automaticamente, com a sua frequência em reuniões de CONSEG, aderem também à Vizinhança Solidária. E nós temos como estatística de que as pessoas que realmente participam, tanto das reuniões de CONSEG quanto da Vizinhança Solidária, a sua área, o seu perímetro, acaba mudando o status criminalístico, acaba baixando. Isso assim é bem nítido, né? A pessoa chega ali com uma demanda de grandes problemas e tal, mas no decorrer do tempo que ela vai participando, vai recebendo as orientações e vai mudando o seu ambiente da sua localidade, a criminalidade vai se afugentando dali. Então esse é o grande diferencial. E as reuniões de CONSEG são portas abertas, são comunicados a todos, é livre o acesso, né? Então é importante que as pessoas tenham essa informação, recebam esse convite, tenham a possibilidade de divulgar a próxima reunião, fazer convite. Por quê? Porque muitas vezes a população, isso a gente sempre fala nas reuniões, muitas vezes a pessoa fala assim, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de uma orientação, e fulano que conhece Beltrano, que conhece Ciclano, vai me ajudar. Vamos fazer um abaixo-assinado com 200 assinaturas para falar com o capitão. Mas ele não precisa disso. Basta ele estar na reunião de CONSEG, se manifestar, que ele fala diretamente com o capitão. Ou com o delegado seccional ali da área. Ele não vai precisar fazer esse intermeio tão gigante, com tantas coisas, sendo que ele tem o acesso direto. E isso é uma ferramenta, né? As reuniões CONSEG é uma ferramenta de extrema importância que as pessoas às vezes não sabem que tem. Né? O fato dela ir lá, falar diretamente com as pessoas responsáveis pela segurança pública da nossa região. Isso aí é todo o diferencial. Ele não precisa ficar pedindo favor ou isso ou aquilo. Ele pode ir lá e diretamente participar. Então, o convite fica aberto a todos que compareçam. Compareçam não só quando você tem problema, né? Ontem a gente até teve uma reunião de Vizinhança Solidária e a gente comentou sobre isso. Não compareça só quando você tem problema, mas sim quando você solucionou o seu problema, para você demonstrar que é um case de sucesso para o próximo, para compartilhar a boa prática para aquele próximo que vem ali pedindo um apoio, uma ajuda. Então é de extrema importância, sim. O CONSEG hoje, como bem falou o Edgar, agregado, né, unido, indo ao encontro do programa Vizinhança Solidária, ele garante uma extensão muito maior da polícia comunitária, né? A polícia comunitária aqui em Osasco, ela tem vertentes importantes, né? Tem um CONSEG muito atuante,
tem o segundo maior PVS do estado de São Paulo. O 14º Batalhão, nas suas 5 companhias, tem 2 bases comunitárias de segurança que permite essa proximidade, essa polícia de aproximação junto à sociedade. Uma na 4ª Companhia, que é a Base Comunitária de Segurança dos Remédios. Uma das 3 melhores bases comunitárias de segurança da Polícia Militar do estado de São Paulo, comandada pelo Capitão Julino. Um grande abraço ao comandante. E nós temos na 1ª Companhia a recém-ativada Base Comunitária de Segurança dos Metalúrgicos, que tem um formato diferente, mas permite também essa aproximação do cidadão. Nós temos aqui um PROERD muito forte, né? Talvez um dos PROERDs mais fortes do estado de São Paulo. A questão de 2 semanas atrás, tivemos quase 2.000 crianças de escola pública e 500 crianças de escola privada que se formaram no PROERD, ou seja, adaptaram e aprenderam aquelas 10 lições que vão dar resiliência a elas para ficarem afastadas das drogas e do álcool. Então, nós temos um combate ao crime muito forte aqui em Osasco, mas com o protagonismo dos cidadãos, nós também temos atividades de polícia comunitária diferenciadas aqui na cidade de Osasco, principalmente pela integração das forças de segurança. A integração não fica só na reunião do CONSEG. Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e Polícia Civil trabalham juntas e coesas, inclusive realizando operações em conjunto. Nós temos aqui o maior case de sucesso de operação em conjunta do estado de São Paulo, que é a Operação Força Conjunta, onde Polícia Militar, GCM e Polícia Civil, no período de 24 horas, agregam, trocam informações e, com base nisso, fazem um ataque mais forte à criminalidade. Então, há uma integração muito grande entre essas forças. E falando em integração, os postes que fazem o monitoramento na sala de operação, eles também são integrados. A tecnologia ofertada pela empresa Segue de Boa permite que a sala de operações seja uma sala fuxiqueira, né, Davi? Porque o capitão Davi, ele não consegue apenas monitorar o poste que está na companhia dele. A tecnologia que ele tem permite o monitoramento de todos os postes. E isso, em locais próximos, em batalhões próximos, acaba sendo muito importante. Explica para aqueles que nos acompanham, Davi, por que é importante essa integração entre os postes na troca de informações e na captação aí das imagens? A integração ela é essencial porque o crime ele migra, né? Ele não fica estático. Então, se a gente tem a captação, eu vou até mudar aqui o monitoramento, vai. Vamos usar o termo videopatrulhamento. Ótimo, excelência eletrônica. Que é o que é usado hoje até hoje tem a diretriz, né, de comando e controle da Polícia Militar, e ele usa esse termo videopatrulhamento. Porque é algo mais, não é algo passivo, né, é algo mais ativo, no sentido de une a inteligência artificial com o recurso humano. Sem sem o outro não funciona. Sim. Então essa questão da interação com outras salas de operação, com outros órgãos de segurança, é porque o crime ele migra, ele não é estático. Então, se eu ficar restrito a só a minha sub-área ali, o criminoso ele saiu dali, ele vai atuar em outro lugar e ali vai estar desprotegido. Então, quando a gente integra tudo isso, a gente vai começar a expulsar o criminoso daquela região. E aí se expande todo esse projeto. Por quê? Porque mostra a eficiência. Mas no cerne da questão é essa, né? O crime, ele é migrável, ele é vivo, né? Então, precisa que tenha essa interação para a gente ter uma intervenção muito mais eficiente e, logicamente, segura para todos os atores, né? Não só o policial militar que está atuando ali diretamente na ocorrência, mas para o cidadão que está na sua vida rotineira, que pode, infelizmente, se deparar com uma situação criminosa. Então, assim, a gente quer trazer esse videopatrulhamento para proteger todos os atores, inclusive até o próprio criminoso, né? Porque a atuação da polícia é realmente cessar aquela ação, preservando todas as vidas ali. Então, com uma ação muito mais inteligente e eficiente, a gente consegue buscar a excelência nesse tipo de serviço. Então, novamente, né, a interação de todos os órgãos por meio da tecnologia ela é essencial por conta da movimentação que se envolve nas ocorrências.
É muito interessante isso que o capitão Davi está falando, dessa migração, porque o crime ele é móvel e o flagrante também é móvel. Olha só que interessante, nós temos alguns batalhões em torno do 14º Batalhão, aqui em Osasco, que tem a sala de operações. Por exemplo, o 16º Batalhão, que cuida de uma parte importante lá da zona sul da capital. Há uma sala de operações no 16º Batalhão. E como o 16º ele faz divisa com o 14º, se acontecer alguma coisa, por exemplo, algum criminoso ou uma situação de flagrante, eu tenho a captação da imagem lá na sala do capitão Alexander, lá no 16º, ele pode fazer um contato conosco aqui no 14º e compartilhar essas imagens captadas, avisando, por exemplo, que aquele criminoso, aquele carro produto de ilícito está vindo para Osasco, permitindo que o capitão Davi já esteja preparado para poder localizar esse veículo produto de furto ou de roubo, esse procurado pela justiça, esse criminoso. Ou seja, vejam como é dinâmico esse compartilhamento. Embora nós tenhamos essa migração, quando a gente tem a troca de informação, essa troca de informação ela acaba sendo muito rica e, novamente, volto a reforçar, ela ajuda a preparar o policial, principalmente o policial militar, que é aquele que vai ter que atender esse tipo de ocorrência. Ele já está preparado para saber exatamente o que o espera quando vai fazer uma abordagem veicular, quando vai fazer uma abordagem a uma pessoa. Então a tecnologia ela é fundamental. A tecnologia ela é muito utilizada em aglomerados humanos como condomínios. E os condomínios, eles têm uma grande quantidade de câmeras, eles têm uma grande quantidade de barreiras eletrônicas, mas hoje os condomínios, eles têm uma vida meio autônoma, né, Pedro? Com certeza. Nós estávamos conversando sobre esse assunto um pouco antes. E essa vida autônoma e até quase isolada, como uma espécie de uma ilha, afasta os condomínios da integração com o programa Vizinhança Solidária. Correto. E eu sei que você lá na Dalgisa tem esse desafio de tentar se aproximar dos condomínios para poder integrá-los ao PVS. Conta para nós como está sendo esse desafio. No bairro nós temos alguns prédios, né, ou seja, nas proximidades, e o objetivo é o quê? É integrar, né, abranger o conceito que nós temos dentro do Jardim Adalgisa, para que tenhamos uma área de maior abrangência. O grande desafio é como que eu chego até o síndico profissional. Então, há uma barreira aí quase que intransponível para que eu chegue até esse cidadão. E não é com o intuito de vender algo, mas é mostrar para ele o quanto que é importante nós estarmos vivendo numa sociedade integrada. Isso por um custo baixo, né, para o condomínio, que, quando você faz um rateio, aquilo não é nenhum absurdo, além do que as pessoas não podem pensar somente no valor. As pessoas precisam pensar em investimento. O quanto que aquilo retorna de segurança para mim e para os demais, para a sociedade como um todo. E quanto que nós estamos contribuindo para com a polícia militar na captação desses bandidos, conforme o capitão Mosa falou. Com certeza. Entendeu? Então, é uma interação, né, Pedro? é a interação. Com a comunidade com a segurança pública. Exatamente. Então, o intuito é eu continuar fazendo o trabalho, né, que eu tenho feito na Adalgisa, mas eu expandi para outras ruas que fazem o quê? Sequenciamento do bairro. Né? Então, a grande dificuldade realmente é essa daí, é fazer com que os prédios se integrem a gente e não ficar somente com as moradias. Nós vamos também trabalhar em áreas comerciais que também tem um outro grande desafio. Ali vai ter o quê? Ali tem prédios no meio. Os prédios não participarão, mas eles serão beneficiados indiretamente. Na verdade, Pedro, até fazendo parênteses aí, é diretamente, porque assim, enquanto o indivíduo está dentro do prédio, ele está vivendo a vida dele, mas ele precisa sair para trabalhar. Correto. Ele está na via pública, então essa interação, essa extensão do projeto é importante para protegê-lo enquanto ele vai trabalhar ou vai passear, está fora da ilha de conforto dele, né? Por isso que o desafio é o convencimento, né? Essa questão. E a gente não pode esquecer também, Davi e Pedro, né? Que no condomínio pode morar um criminoso,
que dentro do condomínio pode ter um veículo produto de furto ou produto de roubo, que nós temos ocorrências de natureza criminal dentro dos condomínios. Então é morador que pratica furto, que extravia algum tipo de material. Então, quando o condomínio ele se isola, cria-se uma falsa expectativa que todos que estão nessa ilha estão seguros, mas na verdade não estão. Vou dar o meu caso específico. Eu moro em São Paulo, o meu condomínio ele tem 2 torres, tem quase 1.000 pessoas que moram nessas 2 torres. Uma flutuação de pessoas que moram ali é muito grande. E em certa feita eu vi um carro estranho no condomínio, um carro que eu nunca tinha visto. E eu resolvi fazer a verificação da placa, do emplacamento. E o carro era produto de roubo. E estava dentro do condomínio. Então eu identifiquei o produto de roubo. Eu moro na área da 4ª CIA do 9º Batalhão. Fiz o contato com a viatura e eu tive uma grande dificuldade da viatura entrar dentro do condomínio para poder remover aquele veículo produto de roubo, porque estava dentro de um condomínio. A vítima do roubo estava no local para poder levar o veículo, né? Já que ele foi liberado da perícia. Mas ele estava ilhado no condomínio. Então o condomínio, ele gera uma falsa expectativa de segurança. As pessoas, elas estão seguras do que acontece para fora, isso eu concordo. Mas elas não estão seguras do que acontece para dentro. Então eu concito você, Pedro, a não esmorecer esse desafio. De alguma forma nós temos que nos aproximar dos condomínios, para que os condomínios agreguem informações, principalmente do programa Vizinhança Solidária, de forma que a gente tenha um range, um banco de dados maior. Quanto maior a participação comunitária, melhor as nossas atividades preventivas. Como bem falou aqui o Edgar, né? Osasco, além de ter uma ação da Polícia Militar muito contundente, principalmente no trabalho do CONSEG, nós temos um PVS também que nós temos uma parceria muito forte da Guarda Civil Municipal, que é algo que não acontece nos outros municípios. Porque aqui na cidade de Osasco, como o Edgar falou, nós temos uma lei municipal que coloca a GCM para realizar também a atividade do programa Vizinhança Solidária. Como que funciona a participação da GCM, Edgar? Então, Osasco ele tem esse grande diferencial. Osasco, eu digo assim, ele é o pioneiro em quase tudo, né? Sim. Ele é o pioneiro, seja em ter uma lei municipal envolvendo a Guarda Municipal, porque até então a Guarda Municipal, como a Vizinhança Solidária, ela rege por uma lei estadual, era só a Polícia Militar. A Guarda Municipal estava sempre fazendo favor. E aí, ora, você pedia, não dava, não sei o quê, estou fazendo favor. E após ter sido realizada a lei municipal, né, de autoria do vereador Josias da Juco, esta lei trouxe para o programa também a Guarda Municipal. Então, com isso, a interação é maior. Porque, como eu havia falado anteriormente, os grupos de tutores estão lá. Tanto o capitão da Polícia Militar, quanto o representante da Guarda e, normalmente, também alguns policiais destacados pelo capitão que estão de rotina na área, né? Então, aquilo que a gente informa ali, os tutores trazem, né? A função do tutor é exatamente essa. Pegar as informações meio bagunçadas ali no grupo, porque o pessoal está no calor da informação da ocorrência ou tal, ou da suspeita, e filtrar essa informação e trazer para o grupo de tutores. Quando a gente traz essa informação ou repassa as orientações que recebe ali, você joga no outro grupo. A atuação é muito mais rápida. Por quê? Porque horas, como o senhor bem disse, apesar do número de viaturas e o efetivo parecer grande, mas determinadas ocorrências há destacamento do grande efetivo. Então, quando existe a possibilidade, a Polícia Militar faz o atendimento de imediato, e quando há necessidade e a possibilidade, a Guarda Municipal faz a outra parte. Quando não, ambas vão atender a ocorrência quem estiver mais próximo. Então a efetividade disso é muito grande. E eu vejo assim, pelo menos este é o meu conceito. Quando existia somente a Polícia Militar, era uma situação que a população clamava ali a segurança. Se desenvolveu a Vizinhança Solidária, trouxe em conjunto a isso também o policiamento
né, da sociedade, que são mais milhares de pessoas ali colaborando com informação. E a partir do momento em que criou-se a sala de monitoramento, né, a sala de operações, desculpa, né, sala de operações, eu entendo que é uma virada de chave. Por quê? Porque nós temos um terceiro elemento que é a tecnologia. Né? Essa tecnologia, diferente, né? Meu celular descarrega, eu às vezes estou num evento com a família, ou eu estou descansando, estou de férias, mesmo como tutor, às vezes eu não estou atento. Já a tecnologia, ela não fica desatenta nunca, né? Ela é automática o funcionamento. E como o senhor bem falou, em relação aos condomínios, a gente tem uma certa dificuldade, mas os condomínios são os que captam a informação, eles são atuantes também. E o diferencial de você ter esse sistema da sala de operações, da inteligência artificial captando ali, como o senhor bem falou, não é nem só os moradores, são os convidados, são os prestadores de serviço, são os veículos que acessam ali, né? Então tudo isso, a partir do momento que a gente agrega a polícia, a guarda, a vizinhança solidária e a tecnologia da sala de operações, tende a espantar a criminalidade. Se o camarada ali, ele efetivamente ele nem é um marginal, mas entre os convidados dele, ele chamou ali uma turma tal, e o cara é meio enrolado. A hora que ele vê que tem essa situação, ele já prefere ir embora do que adentrar ao condomínio. Né? Então, essa participação dos condomínios e todos os representantes da polícia, do CONSEG, faz toda a diferença. Com certeza, né? E o que você falou é muito importante. Não existem pessoas suspeitas, né? Sim. Existem atitudes suspeitas. A gente juridicamente fala das fundadas razões. Então, quando a gente filma ou detecta algo que é diferente, aquilo chama atenção. E a sala de operações, como o capitão Davi falou, ela tem um BI, uma tecnologia que permite a detecção desses movimentos suspeitos para que a gente possa prospectar, projetar que aquele indivíduo ele possa, né, Davi, ou ele está armado, ou ele está praticando um delito, ou está em via de praticar um delito. Explica para nós, Davi, como que funciona essa tecnologia. Bom, uma coisa que chamou muita atenção, né, na questão da criminalidade é o furto. Então o que acontece? O furto é um crime muito velado. Então a pessoa às vezes se transveste de um operador ali, de qualquer trabalhador, e aí ele faz o crime. Com a tecnologia, um dos softwares é a análise comportamental. Então, consigo visualizar, o operador consegue visualizar se o comportamento daquela pessoa é anormal. O que é um comportamento anormal? Vamos partir do comportamento normal. Uma pessoa que é morador de um bairro, ele quer sair para ficar na frente da casa dele, tomar uma cerveja, conversar com um amigo, é um comportamento normal. O que seria o anormal? É um terceiro que fica ali encostado no muro de uma residência, olha para um lado, olha para o outro, atravessa a rua, volta para aquele muro, olha para casa, verifica a movimentação, e é uma pessoa que não é moradora daquele bairro. Isso é um comportamento anormal, é um comportamento de alguém que está estudando a região do pior, né? Tentando ver se vai ali comprar uma casa ali, mas o que é o comum? É estudar para querer cometer algum crime. Então a tecnologia, nessa questão da análise comportamental, veio ajudar. Mas esse é só um exemplo. Ela capta também indivíduo que está armado. Qualquer movimentação que leve a entender, o software a entender, que ele vai puxar uma arma, vai colocar a mão por dentro da roupa para simular que está armado, é um comportamento anormal. Isso que o capitão Davi está falando é importante. 90% dos criminosos, quando utilizam arma de fogo, usam arma de fogo na cintura. Então esse movimento de colocar a mão na cintura é um movimento suspeito, é uma atitude suspeita, né? Significa que ele vai sacar alguma coisa que está na cintura, e em 90% das vezes, dos casos, é uma arma de fogo. Então esse software comportamental ajuda a identificar, não apenas novamente na prevenção, mas também na repressão imediata, né? O policial militar, o guarda civil municipal, quando ele vai atuar, ele já sabe exatamente o que ele vai enfrentar
o que espera pela atuação dele, ele vai agir com uma segurança maior, ele vai aplicar mais técnica e tática para garantir a vida do cidadão, para garantir a própria vida e até mesmo a vida do criminoso, né? Evitando uma reação por parte do criminoso. Estamos caminhando para a parte final do nosso programa e agora eu vou deixar palavras livres para as considerações finais, começando com você, Pedro. Fique à vontade para falar sobre o PVS, sobre a Dalgisa e sobre a sua participação nesse importante programa da Polícia Militar. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria aqui de agradecer, ou seja, eu tenho muita gratidão pelo Roberto, pela dedicação dele em nos ajudar para que o nosso projeto realmente se sustente, né, e consigamos angariar mais participantes. E um outro diferencial também é que numa reunião de ontem no Consegue, eu pude visualizar qual o grau de importância da aproximação com a Polícia Militar. Nossa, eu achei aquilo assim algo transformador, e o quanto que a sociedade, quanto que os participantes do PVS podem acolher os policiais. Pode oferecer a eles um momento de gratidão. Isso é fundamental. Sabe, eu acho isso assim algo transformador para o ser humano, né? Por exemplo, eles estão na rua, têm as suas necessidades fisiológicas, pode ocorrer qualquer desconforto, e se tiver alguém que acolhe, gente, isso é extremamente benéfico. Ou seja, nós temos que estar muito mais próximos, né, dos policiais, ou seja, do acolhimento. E quando nós fazemos isso, nós agregamos essa energia, que é uma energia positiva, para toda a sociedade. E nós acabamos o quê? Realmente contribuindo com o trabalho de vocês. Eu acho um trabalho assim extremamente louvável que vocês fazem e a dedicação que vocês têm pelo trabalho. Viu? E eu quero aqui também agradecer o Edgar, né, pela generosidade dele em estar sempre me convidando para participar dos eventos, das reuniões do Consegue. Onde é possível estar, eu lá estarei. Né? Eu quero contribuir para que tenhamos um mundo melhor, né? O ser humano em si tem a sua essência da amabilidade? Tem, mas ele pode ter somente com ele, né, ou para com a sociedade. Mas se nós podemos fazer com que afastemos esses 5%, né, que são aqueles que gostam de praticar algo ilícito, né, nós estamos aí para contribuir com os 95%. O bem faz parte da natureza humana. O bem faz parte da natureza humana. Vou parafrasear o filósofo Sêneca, né? Você falou muito em gratidão. A gratidão para Sêneca não é apenas a maior das virtudes, mas é a mãe de todas elas. Exatamente. Então, quando você encontrar um policial militar e tiver a oportunidade de agradecê-lo, agradeça, né? Ele é um voluntário bandeirante, ele foi voluntário para fazer aquela função, e ele faz um juramento com o sacrifício da própria vida, defender a sociedade. Ele entrega a vida dele para preservar a vida do outro. Pouquíssimas profissões têm um juramento como esse, tá? Correto. Pedro, obrigado pela parceria. Eu que agradeço. Eu também quero agradecer aqui a oportunidade, né, de estar com vocês, de estar presente no programa desse e de divulgar, né, o programa que funciona, seja as nossas reuniões de Consegue, seja o programa de Vizinhança Solidária, e a confiança que isso gera nas instituições. Porque muitas vezes o que você assiste na televisão é só descredibilidade. E quando você efetivamente participa de uma reunião, participa de uma vizinhança solidária, você vê que, primeiro, que você é voluntário, todos são voluntários, inclusive os próprios policiais que se dedicam de uma forma extra ao programa Vizinhança Solidária, as reuniões de Consegue, que são extra horário de trabalho, né? Então, isso a gente tem que agradecer mesmo, né? E fazer essa parceria. A união faz a força, né? A gente sempre usa o slogan lá, juntos somos mais fortes. E somos mesmo, porque esse é o grande diferencial,
né? A sociedade em si, quando ela tem essa percepção de pertencimento da área, de pertencimento do poder que ela tem em conjunto fazer a diferença, ela faz a diferença, né? E isso é algo que a gente tem que propagar cada dia mais. Com certeza. Seja com seus amigos, com os familiares, com os vizinhos, né? A Vizinhança Solidária começou com a 2ª companhia de Osasco, hoje está nas 5 companhias e só tende a crescer, né? Essa união, não só em Osasco, como o senhor mesmo bem disse, nas demais circunscrições próximas, né? Isso é o total diferencial. E quero agradecer imensamente tanto a vocês, né, o 14º, a todas as companhias, a todos os capitães de cada uma das companhias e todos os seus subordinados que nos atendem diuturnamente, né, nas nossas necessidades, nos dão apoio, nos atendem nas ocorrências, nos orientam, que é o principal. A gente não quer que o crime aconteça para depois resolver. A gente quer orientação para evitar. A prevenção é a alma do negócio. E esse é o foco principal das informações do CONSEG e da Vizinhança Solidária. Obrigado. Obrigado, Edgar. O nosso comandante-geral, Coronel Cássio, ele colocou um slogan que vai ao encontro daquilo que você está falando. Polícia Militar rumo aos 200 anos. Vamos todos juntos, ninguém fica para trás. Então, quando a polícia vai junto com a sociedade, a chance de nós garantirmos uma segurança pública maior é muito grande. E aqui em Osasco, como eu falei no início, né, nós temos no Edgar aqui um dos protagonistas, um dos pioneiros nessa participação da sociedade civil organizada, junto com a Polícia Militar e com a Guarda Civil, para garantir uma maior segurança para o nosso cidadão. Edgar, obrigado. Obrigado. Davi, por favor. Agradecer a oportunidade, né, e dizer que a sala de operações está em plena expansão, né? Apesar de ser a protagonista, né, aqui em Osasco, pioneira, que tem padronizado a forma e a tecnologia a ser empregada nas salas de operação que se estenderam, né, seja ali no 23, no 16º. Tivemos uma reunião nessa semana com o pessoal da Polícia Rodoviária Militar, que tem a intenção de estender a sala nas rodovias, justamente porque, principalmente na questão da análise comportamental, onde indivíduos param veículos, entram na frente dos veículos para assaltar. Então, é uma tecnologia que vem para ajudar nisso. Então eu fico assim, honrado de ter tido essa oportunidade, acho que por ele lá em cima, né, que é ele que nos permite fazer as coisas, de ter tido essa ideia, mas ao mesmo tempo não está sozinho, mas está com uma equipe, pessoas ao redor que agregam muito valor, pessoas do bem, porque senão o projeto não teria andado, não teria saído do papel se não tivesse pessoas assim dispostas a contribuir com a bondade das coisas, né? Então a sala está em plena expansão e, se Deus permitir, vai prosperar muito aí para outras gerações. Eu sou perene, né, como todos nós somos perene, mas a ideia é consolidar esse projeto para as outras gerações, porque é uma ferramenta de segurança para todos nós da sociedade. Eu, usuário como policial militar, mas também quando estou na minha folga como civil, né? Então quero estar seguro também, e a gente trouxe essa solução como uma ferramenta para todos nós. Mais um bordão filosófico, né? As coincidências são a lógica de Deus. E essas coincidências não são para pessoas despreparadas, né? Você que estava preparado porque é um oficial engajado, comprometido, compromissado, encontrou um profissional também engajado, compromissado e comprometido, que é o Roberto, da segue de boa, e graças ao idealismo de vocês, hoje a sala de operações é uma realidade em Osasco, e a gente espera que num breve futuro seja uma realidade nos 647 municípios do estado de São Paulo, sempre agregando informação, seja com o CONSEG, seja com o PVS, para que a gente tenha um estado ainda mais seguro. E com isso, agradecendo a presença dos nossos ilustres convidados, vamos encerrando o programa. Um grande abraço a todos.